2026 está quase aí. E o mundo está a transformar-se silenciosamente. Potências que pareciam adormecidas estão a despertar, gigantes antigos estão a reinventar-se, e países que muitos ignoravam estão agora a controlar recursos, rotas e tecnologias que definem o futuro. A verdade é que, enquanto a maior parte das pessoas se distrai nas redes sociais, há forças massivas a mover-se debaixo da superfície. E hoje, vamos levantar esse véu. Vamos revelar os países que realmente vão moldar o rumo do planeta em 2026. E, mais importante ainda, por quê? Tudo começa no Médio Oriente, num lugar que muita gente ainda associa apenas a luxo e arranha-céus, os Emirados Árabes Unidos. Mas Dubai e Abu Dhabi já deixaram de ser cartões postais turísticos. Hoje, mais de 85% das pessoas que vivem lá nem sequer são cidadãos, são expatriados vindos de todo o mundo. É literalmente uma cidade global condensada. O aeroporto de Dubai já ultrapassou Heathrow como o mais movimentado do mundo em voos internacionais, e isso diz tudo sobre o fluxo de pessoas, ideias e capital. Além disso, os Emirados têm uma das agências espaciais que mais cresce no planeta, enviaram uma sonda para Marte antes de muitos países europeus, e investem mais em inteligência artificial por habitante do que praticamente qualquer país ocidental. Em 2026, estes pequenos pontos no mapa vão dominar não pela força militar, mas pelo dinheiro, pela diplomacia e pelo controle estratégico de comércio e tecnologia. Daí saltamos para a Índia, um gigante que finalmente acordou. A Índia já ultrapassou a China como o país mais populoso do mundo, mas o mais impressionante é que mais de 600 milhões de indianos têm menos de 25 anos. Isto faz da Índia a maior máquina de força laboral jovem do planeta. E as empresas sabem disso. A Apple já está a fabricar lá. A Samsung também. A Tesla está a negociar. Muitas empresas americanas e europeias estão literalmente a fugir da China para instalar fábricas na Índia. E aqui vai uma curiosidade que quase ninguém acredita: a Índia enviou uma missão para Marte por menos de 75 milhões de dólares. Um preço mais baixo do que vários filmes de Hollywood. Isso mostra o nível de engenharia econômica que eles têm. Em 2026, a Índia vai ser impossível de ignorar. Mas se a Índia é a juventude, a Alemanha é a precisão. Mesmo com as crises recentes, a Alemanha continua a ser o cérebro da Europa. O país lidera a engenharia mecânica, robótica industrial, energias renováveis e automóveis elétricos. E aqui está um detalhe que pouca gente sabe: a Alemanha é simplesmente o terceiro maior exportador do mundo. Exporta mais do que economias inteiras juntas. Mesmo sem um exército gigantesco, domina politicamente através da União Europeia, influenciando diretamente as regras, os investimentos e as decisões de 27 países ao mesmo tempo. É poder silencioso, mas profundo. O Reino Unido é outro caso fascinante. Depois do Brexit, muitos pensaram que o país ia perder relevância. Mas não. Londres continua a ser um dos centros financeiros mais importantes do mundo. O MI6 continua a ser uma das agências de inteligência mais influentes do planeta. E militarmente, o Reino Unido possui uma das frotas navais mais modernas, incluindo porta-aviões que o colocam num lugar de destaque global. Além disso, o soft power britânico, BBC, cultura pop, universidades como Oxford e Cambridge. Espalha influência cultural e diplomática que poucos conseguem igualar. Seguimos para o Japão, um titã tecnológico que esteve discreto durante anos mas nunca deixou de liderar. O Japão produz mais de metade dos robôs industriais do mundo. As suas empresas dominam a indústria de semicondutores, que é literalmente o coração da era digital.
A Toyota continua a ser a maior fabricante de automóveis do planeta, e os avanços japoneses em robótica, inteligência artificial e automação são usados globalmente. Mesmo com uma população envelhecida, o Japão compensa com tecnologia avançadíssima e está a reforçar a sua presença militar devido à tensão no Pacífico. Descemos novamente ao Médio Oriente para falar da Arábia Saudita, o senhor da energia global. O petróleo ainda é o combustível do mundo, quer gostemos ou não, e a Arábia Saudita controla a maior parte disso com custos de extração tão baixos que mesmo em tempos de crise conseguem lucrar. Mas o mais interessante é que eles já perceberam que o futuro não pode depender só de petróleo. O Vision 2030 está a transformar o país em algo totalmente diferente, em cidades futuristas como neon, investimentos massivos em desporto, em mídia, em energias renováveis, em turismo, em tecnologia. Eles não querem ser apenas uma potência petrolífera. Querem ser um centro global de influência. E claro, não podemos ignorar a Rússia. Apesar de isolada diplomática e economicamente, continua a ser uma potência inevitável. Tem o maior arsenal nuclear do mundo. Tem as maiores reservas de água doce e florestas. Controla partes do Ártico com recursos naturais praticamente ilimitados. Exporta volumes colossais de trigo, gás natural e petróleo. É um país que domina não pelo charme, mas pela força, pelos recursos e pela imprevisibilidade. A seguir, temos a União Europeia. Não é um país, mas em termos de poder funciona como um. Se a UE fosse uma nação, seria uma das maiores economias do mundo. E aqui está a curiosidade mais impressionante: quando a UE aprova uma lei digital, como a GDPR ou regulações de inteligência artificial, empresas de mais de 190 países adaptam-se automaticamente. Porque precisam do mercado europeu. A União Europeia domina através de normas, comércio e diplomacia. É o poder invisível, mas talvez o mais influente. Chegamos então à China. A China não cresceu ao acaso. Cresceu por planeamento estratégico. Produz mais de 70% dos painéis solares do mundo. Controla a maior parte das matérias-primas críticas para a tecnologia moderna, como terras raras, essenciais para baterias, telemóveis e mísseis. Forma mais engenheiros por ano do que toda a Europa e os Estados Unidos juntos. É dominante em 5G, inteligência artificial, vigilância digital, drones e manufatura pesada. A Rota da Seda continua a expandir influência chinesa por África, Ásia, Europa e América Latina. Em 2026, a China será uma das maiores potências tecnológicas e industriais que alguma vez vimos. E finalmente, no topo do tabuleiro, continuam os Estados Unidos. O dólar ainda representa cerca de 60% das reservas monetárias de todos os bancos centrais do planeta. O exército americano tem mais porta-aviões do que todos os outros países juntos. Hollywood e Silicon Valley dominam cultura, informação e tecnologia. Empresas americanas controlam redes sociais, computadores, chips, servidores, filmes, música, algoritmos e praticamente tudo o que molda a cultura digital. A NASA continua líder no espaço. Os Estados Unidos são o único país que combina força militar, influência cultural, inovação tecnológica e poder econômico numa única estrutura. É por isso que, em 2026, continuam no topo. Mas a pergunta real é: até quando? Estamos a entrar numa era de múltiplos gigantes, não mais um só dominador. O mundo está a dividir-se em blocos, em interesses, em alianças. E cada um destes países está a esticar o braço para puxar o planeta na sua direção. O futuro não pertence a um só império, pertence à disputa entre vários.
E a maior pergunta de todas é: quem é que vai ganhar esta corrida? Ou será que estamos apenas a assistir ao início do caos global,